Som. Amém, irmão. Saúde a todos. Você também que nos visita essa noite com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Mais uma escola bíblica, não é isso? Onde nós vamos estudar a palavra de Deus. O nome já diz, escola bíblica. Então temos que falar da palavra. A palavra que liberta, que restaura, não é isso? A palavra que nos vai nos levar à salvação eterna. Tem alguém que quer ser salvo? Que bom que você quer ser salvo, não é isso? Tem pessoas que já não acreditam na salvação. Tem pessoas dentro da igreja que diz que não há vida após a morte. Mas a palavra de Deus fala que a matéria, o que é a matéria? É o nosso corpo, ela envelhece, mas o espírito permanece para sempre. Eu quero que o meu espírito permaneça para sempre com Cristo. E você? Então, para isso, temos que estudar a palavra e viver uma vida cristã nesta terra. Porque se eu não vivo uma vida cristã nessa terra, jamais viverei com Cristo fora dela. Amém, queridos? O céu e o inferno é uma questão de justiça. Amém? Eu aprendi a amar a Deus e a viver com Deus nessa terra, certamente viverei com Ele por toda a eternidade. Eu convido você nesse momento a dobrar a sua cabeça. Nós vamos abrir o seu coração, a dobrar a sua cabeça e abrir o seu coração, para que você já comece ofertando a Deus, não prata, não ouro, nem dinheiro, que essa nós aprendemos que não é uma oferta que o Senhor quer, mas a oferta que Ele quer é um coração sincero. Então nesse momento você tem que se desprender de tudo. Você tem que se desprender de todas as suas preocupações, de todas as suas lutas, dificuldades, por maior que elas sejam. E por maior que seja a nossa luta e dificuldade, você sabe que o Senhor Ele está contigo, porque meio tantas lutas e dificuldades só é possível estar de pé, porque o Senhor é presente nas nossas vidas. E você agora vai voltar a sua mente, o seu coração para Deus. Você entrou na casa do Senhor. Você entrou na casa de Deus nesta noite. Você não veio aqui à toa. Você veio aqui porque é um propósito em seu coração, e o propósito do seu coração é glorificar e exaltar a Deus mais uma semana de bênção, não é isso? Não buscá-lo pelo que Ele pode te dar, mas buscá-lo pelo que Ele é, pois Ele é Senhor e Ele é Rei. E também, amados irmãos, você também vai voltar o seu coração para ouvir a palavra de Deus, para aprender aquilo que o Espírito Santo tem a te dizer nesta noite, que vai acrescentar, não é isso? Algo poderoso na sua vida, vai acrescentar conhecimento, discernimento para você lidar com as lutas, com as adversidades. Mas quando os problemas, lutas, elas vêm na sua mente, você se desvia do foco, você se desvia, não é isso? Daquilo que está sendo ensinado. Daqui a pouco você se pega pensando em casa, se pega pensando em trabalho, em problemas, ou até mesmo em programa de televisão. Não é assim que funciona? Então é necessário que você venha se desligar de tudo, se esvaziar de tudo e ligar-se somente com Deus nessa noite, nessa tarde, né? Pai querido, santo, justo, fiel e poderoso, meu Pai amado, eu quero dizer a Ti, ó Pai amado, que é maravilhoso estar na Tua presença. É maravilhoso, meu Pai, nos reunir com meus irmãos, meu Pai amado, a minha família, para Te adorar, para Te bendizer, para Te exaltar. Pai querido, por tudo que Tu és, por tudo que o Senhor tem feito, quero Te glorificar também, meu Pai, pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho, pelo Teu agir, pelo Teu mover, meu Pai amado. Verdadeiramente as Tuas mãos têm estado estendidas sobre as nossas vidas, porque os dias são maus, os dias são de trevas, o mundo é violento, meu Pai amado. Pai querido, não há amor no coração já de muitos nessa terra, meu Pai, mas verdadeiramente, meu Pai, o Senhor tem livrado a nossa entrada, a nossa saída, o nosso deitar, o nosso levantar. Meu Pai amado, temos tido pão nas nossas mesas. Pai querido, estamos com saúde, meu Pai, estamos de pé, não estamos impossibilitados, Senhor. Verdadeiramente, meu Pai, cremos, meu Pai amado, que o Senhor é a causa de tudo isso, é a causa de estarmos bem, é a causa de termos o que comer, é a causa, meu Pai, de deitarmos, meu Pai, levantarmos, de entrarmos e sairmos bem. É a causa, meu Pai, o Teu amor, a Tua misericórdia, de não sermos consumidos, meu Pai amado. Pai querido, somos pecadores, somos falhos, somos indignos, não somos merecedores, mas a Tua palavra diz, meu Pai, que não vamos ser salvos por mérito, mas vamos ser salvos pela Tua misericórdia. Então, meu Pai amado, sabendo que os nossos pecados perante Ti não Te são encobertos, meu Pai, nós queremos nesse momento apresentá-los diante de Ti, Senhor, porque há pecado na nossa mente, há pecado em nossos gestos, meu Pai, há pecado, meu Pai, em nossos corações, mas queremos nos despojar de tudo isso, meu Pai, queremos ser purificados, queremos ser lavados pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário, Senhor, para que hoje pudéssemos ter cura, salvação, libertação, através desse ato, através do ato de Cristo na cruz do Calvário. Purifica-nos, meu Pai, perdoa-nos, Senhor, renova-nos, ó Pai, permita-nos adentrar a Tua presença para Te render honra, glórias e louvores e para aprender da Tua palavra. Pai querido, a Tua palavra mostra que Tu és um Deus santo, inculpável, irrepreensível, que não se entra na Tua
tua presença de qualquer maneira. Por isso tem misericórdia das nossas vidas, purifica-nos e seremos purificados, meu Pai amado. Ó Pai querido, em nome de Jesus, queremos te oferecer nesta noite um louvor que venha te agradar, meu Pai. Queremos te oferecer um culto a qual o Senhor venha se alegrar, Pai querido. Por isso, Deus amado, nesta noite, Senhor, limpa os nossos corações, porque estamos arrependidos dos nossos atos, dos nossos pensamentos, de tudo que fizemos que não glorificou o teu nome. Fomos fracos, demos lugar à carne, mas não queremos sair daqui fracos, queremos sair daqui fortalecidos, ó Pai. Queremos sair daqui vivificados pelo teu poder, porque se o teu Espírito estiver conosco, certamente, meu Pai, sairemos daqui fortalecidos, sairemos daqui regozijando na tua presença. Pai querido, tome cada coração que nesta noite, meu Pai amado, entrou na tua casa para te adorar, seja membro já antigo desta igreja, seja visitante, meu Pai, que eles sejam impactados pela tua presença, Pai querido, que eles sejam envolvidos pela tua palavra, meu Pai, de maneira que teu Espírito, meu Pai, venha convencê-los da justiça, do juízo e do pecado, meu Pai, e que tudo venha se fazer novo na vida, meu Pai, dos teus filhos, dos teus servos, que a tua graça seja sobre cada lar, seja sobre cada família, e que a tua palavra, através do teu Espírito, meu Pai, seja falada em letras claras, meu Pai amado, em cada coração, em cada vida, de maneira que venha trazer um aprendizado, meu Pai, e através desse aprendizado, Senhor Deus, venha trazer o arrependimento e a conversão para uma vida nova em Cristo. Eu oro e te glorifico por tudo em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. A igreja pode estar sentada. Irmão, nós fizemos uma série de aulas acerca de batalhas espirituais. Nós abrangemos tantos assuntos, não é isso? Nós falamos de batalhas dentro dos nossos lares, nós falamos de batalha no nosso trabalho, nós falamos de batalha na vida conjugal, nós falamos de batalhas hoje contra os eletrônicos, contra os programas de televisão, frisando bem que em nenhum momento foi falado que você está proibido de ver algum programa de televisão, tanto que eu vejo alguns, né? Você não está proibido de ter celular, tanto que eu tenho celular, preciso do celular, me comunico com vários irmãos de tudo que é parte do mundo, por conta do canal, né? Com o celular, mas eu trouxe o fato dele dominar na vida de muitos, não é isso? O fato dele tomar o lugar, até mesmo, de muitos casamentos, tomar o lugar, não é isso, da infância, porque as crianças hoje estão perdendo a sua infância, o correr, né, o brincar. Tem crianças hoje que você conversa de brincadeiras que nós brincávamos na infância, ela nem sabe o que é isso. Ela nem sabe, aquela brincadeira que nos fazia correr, não é isso? Nos fazia queimar caloria, e aquilo ali automaticamente dava sede, nós bebíamos mais água, aquilo dava fome, nós nos alimentava, pegava uma fruta, comia, a mãe fazia uma vitamina. Então hoje, né, por conta disso, as crianças não se exercitam, elas ficam o tempo todo naqueles eletrônicos, então não bebem água, não se alimentam, ficam comendo biscoito, tomando sorvete, isso afeta totalmente a saúde da criança. Então o diabo ele vai avançando, ele vai destruindo. Tudo são batalhas espirituais. Mas eu quero encerrar esse estudo hoje, que se não me engano teve 5 aulas, ou 6 com essa, ou 5 com essa, já nem lembro, mas falamos de muitas coisas, e tudo foi muito proveitoso. Quero dizer para os irmãos que teve testemunhos, tanto de pessoas que ouviram no YouTube, quanto de irmãos que assistiram essa aula, que foi lá dentro, no gabinete, falar: pastor, olha, eu tive libertação, eu enxerguei o problema na minha família, enxerguei o problema na minha casa, esse estudo tem sido bênção para mim. E quero dizer para o irmão que são estudos que a gente nem prepara, a gente só lê a Bíblia e ora, e quando chega aqui o Espírito fala, e tem agregado valores espirituais no coração daqueles que levam a sério. Mas eu quero encerrar hoje, eu queria que hoje você prestasse bastante atenção mesmo, e eu quero encerrar com Gálatas 5,16. Você pode abrir sua Bíblia? Gálatas 5, a partir do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, Coríntios, Gálatas. Queria que você prestasse muita atenção. Será uma aula simples. Será uma aula rápida, porque eu estou encerrando ela. Bom, acho que será rápida, né? Mas só o Senhor sabe. Vamos ler Gálatas 5 a partir do verso 1? Vamos lá, você vai entender.
Diz assim a palavra do Senhor, Gálatas 5, versículo 1. Estais, pois, firmes na liberdade com quem Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estais de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo os escândalos da cruz é aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então de liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Preste atenção nessa primeira parte, que isso é muito importante. Quando Paulo repreende o povo da Galácia, falando aos Gálatas, o que aconteceu com aquele povo? Ele não está pregando para judeus. Ali eram gentios que outrora agora convertidos, eram como nós. É como se Paulo estivesse pregando aqui no Rio de Janeiro, estivesse pregando no Brasil, e os brasileiros estariam se convertendo. O povo do Rio de Janeiro estivesse se convertendo. Nós não somos judeus, nós éramos gentios. A partir da conversão, passamos a ser servos do Senhor, passamos a fazer parte do Israel de Deus. E aí o que acontece? É como se nós aqui no Rio de Janeiro tivéssemos convertidos a Cristo, seguindo o Evangelho de Cristo, pelo que os discípulos anunciaram através de Mateus, Marcos, Lucas, João, através de que Paulo em suas cartas nos ensina, e viesse um grupo de judeus mesmo, viessem lá de Jerusalém, e esses judeus, se dissessem messiânicos. O que é um judeu messiânico? É aquele que é judeu mesmo, mas convertido a Cristo, ele não negou o Messias. Mas esses judeus, eles não negaram o Messias, porém eles praticam todas as leis. E eles começassem a nos confundir, dizendo: vocês não se converteram? Então vocês têm que guardar o sábado. Vocês têm que circuncidar também. Olha, vocês não podem comer peixe com couro. Vocês não podem comer animais com a pata dividida, não é isso? E vocês têm que fazer isso, todo o rudimento da lei. Nisso eles começariam a nos confundir. E daqui a pouco nós estaremos colocando o quepá, não é isso? Daqui a pouco nós estaremos colocando todas aquelas roupas judaicas, nós estaríamos ali cumprindo o sábado. Então, todos aqueles rituais alegóricos da lei, nós estaremos fazendo. Então, isso aconteceu com o povo da Galácia. Então, o que aconteceu com esse povo aqui? Eles voltaram exatamente ao rudimento da lei, como se Cristo não tivesse vindo, como se Cristo não tivesse morrido. Uma vez que Cristo morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, já não é mais pela lei, em sim pela graça. E então Paulo pregou para esses homens aqui. Então esses homens ficavam inconstantes. Ora, eles se firmavam nos fundamentos da lei, ora, eles se firmavam nos evangelhos. Havia uma inconstância. Então aqueles que foram libertos dos rudimentos da lei, daqui a pouco estavam presos nele de novo. Então havia uma inconstância nesse povo que Paulo prega para eles. Essa inconstância era relacionada à lei. Isso eu digo para os irmãos que não estava nem diretamente relacionado a Satanás, embora o diabo se aproveita disso. Mas isso está relacionado, amados irmãos,
ao próprio ser humano. Nós temos por hábito culpar A, culpar B, culpar C e culpar também o diabo. Eu não quero aqui isentar Satanás da sua culpa, pelo contrário. Satanás, ele é oportunista. Satanás, ele é legalista. O que é isso? Ele precisa de legalidade para agir. O que é legalidade? Suponhamos que nós moramos aqui, nesse endereço. E quando chega meia-noite, o ladrão entra nessa rua, começa a olhar os portões, todos estão trancados. Somente esse portão está aberto. Ele vai entrar nessa casa, sim ou não? Porque esquecemos o portão aberto. Houve legalidade. Então ele fala que fomos libertos. Vocês foram libertos por Cristo. Não permita que de novo venham ser aprisionados os rudimentos ao qual outrora vocês andavam. Não é isso? Então hoje não é diferente. Ali o problema daquele povo não era o pecado. O problema daquele povo não era fornicação, não era adultério, não era mentira. O problema daquele povo era: temos que praticar a lei, sim ou não? Temos que guardar o sábado, sim ou não? Podemos comer isso ou aquilo, sim ou não? E isso não afetou somente o povo da Galácia. Afetou também o povo lá de Colosso. Por exemplo, quando Paulo escreve aos Colossenses, ele fala assim, ó: ninguém vos julgue pelo que haver de comer, nem pelo que haver de beber. Ele está falando da lei. Nem pelas festas. Quem pratica as festas? Os judeus. Nem pelo sábado, porque são sombras de coisas que havia de vir. Então você vê que Paulo teve esse problema com muitos irmãos. Paulo teve esse problema com muitas pessoas. E até o dia de hoje, se Paulo estivesse vivo, ele estaria tendo problema também. Porque tem cristão que acha que tem que guardar o sábado, que não pode comer isso, que não pode comer aquilo, mas não compreende a palavra de Deus, não compreende o sábado, não compreende a lei, nem os profetas. Mas a partir do momento que você passa a compreender, você vê que isso se encerrou em Cristo. Pastor, mas o que tem a ver a lei? O que tem a ver aquilo com os dias de hoje? Isso está ligado, muitas das vezes, à dureza do nosso próprio coração. Eles foram libertos da lei. Nós fomos libertos do pecado. O pecado, ele era uma prisão. A fornicação, ela era uma prisão. O adultério, ela era uma prisão. A mentira, ela era uma prisão. Não é isso? A vaidade era uma prisão. A inveja, ela era uma prisão. Não é isso? O temperamento, não é isso? Quando a palavra fala de iras, de peleja, tudo isso era uma prisão. A contenda, a fofoca, tudo isso era uma prisão. Ela era uma prisão com sentença de morte, e de morte eterna. Já viu quando uma pessoa ela é presa, e ela está no estado que a pena é de morte? Ela fica presa um tempão, ó. Fica um tempão presa. E aí sai a sentença com uma data para ele ser executado. Às vezes essa data vai ser ainda lá 20 anos lá na frente. Mas chega o momento da execução. O pecado, ele era uma prisão com sentença de morte, mas de morte eterna. E o Senhor, Ele nos libertou do pecado através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele nos libertou da condenação do pecado. Ali a cadeirinha da dona Ivanilde. Então Ele nos libertou do pecado, irmãos. Só que nós, muitas das vezes, não compreendemos que o pecado era uma prisão. Porque o que acontece? Quem é que fica preso e gosta? Você já viu alguma pessoa que ficou preso 10 anos, 15 anos e saiu da prisão falando assim: puxa vida, a prisão é legal, eu vou cometer outro crime para voltar para lá? Quem já viu isso aí, levante a mão. Ninguém gosta da prisão. Ninguém gosta da penitenciária. Porque há sofrimento lá, há isolamento lá, não é isso? Você está condenado ali, ninguém gosta daquilo. E quando você é liberto, irmãos, queria muito que você prestasse atenção nessa aula, que você já vai entender ela. Não permite que a movimentação tire a sua atenção. Uma vez que você é liberto de uma prisão, você nunca mais quer voltar a ela. Você nunca mais quer voltar para ela. E a prisão é o pecado. Mas o grande problema, encerrando hoje a aula de batalha espiritual, é que muitos não entenderam a dor que o pecado traz e a prisão que ele traz nas nossas vidas.
O pecado, ele nos isola da paz. O pecado, ele nos isola, amados irmãos, de Cristo. E Cristo é a paz. No mundo não há paz. Há paz no mundo? Não. Eles vão falar de paz, 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 paz. E a palavra fala que quando ouvires falar de paz, saberá que haverá repentina destruição. E é o que acontece. Quanto mais falam de paz, mais o mundo se afunda, mais o mundo se destrói. Porque, querido, não há paz com campanha de televisão, não há paz com ONU, não há paz, amados irmãos, com Criança Esperança, com programa disso, daquilo. Não há paz. A paz só há em Cristo. A paz só há em Cristo. A palavra fala que o povo que andava em trevas, Isaías 9, viu uma grande luz. O povo que habitava em regiões de sombra da morte, a luz raiou, porque um filho se nos deu, um menino nos nasceu, e seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Não há paz sem Cristo. Cristo, ele é a luz que resplandeceu nas trevas. E a palavra é bem clara, que aonde há luz, não há trevas. Mas aonde, amados irmãos, não há luz, as trevas dominam. E a palavra é bem clara, não só na lei, mas também na graça, que o pecado, ele faz divisão entre o homem e Deus. Então qual é a prisão, a condenação que o pecado traz na minha vida? A condenação que o pecado traz na minha vida é me isolar de Deus. Se o pecado me isolou de Deus, o que acontece? É prazeroso estar com a minha esposa, é prazeroso estar com a minha filha, é prazeroso estar com meus irmãos. Isso me dá muito prazer. Eu não venho para a igreja porque eu tenho um compromisso pastoral. Eu venho para a igreja porque eu tenho prazer em cultuar Deus com meus irmãos. Isso é muito prazeroso, sim ou não? Eu tenho prazer em ter a liberdade de ir ao mercado. Eu tenho prazer em ter a liberdade de ir na praça. Eu tenho prazer de ter a liberdade de pegar o meu carro, me dirigir daqui para lá, de lá para acolá. Eu tenho essa liberdade. Isso é gostoso, sim ou não? Mas quando alguém, não é isso, me lança num cárcere, eu perdi o prazer de estar com a minha esposa, eu perdi o prazer de estar com a minha filha, eu perdi o prazer de pegar o meu carro, de ir ao mercado, não é isso? De pegar um sol quando eu quiser, de tomar um banho quando eu quiser, de me deitar para dormir quando eu quiser. Eu fui encarcerado, eu fui aprisionado, eu fui isolado de tudo e de todos. Como é que se torna uma vida dessa? É uma vida desgraçada, sim ou não? É prazeroso estar com Deus? É prazeroso quando você ora, quando você busca e sente a presença de Deus? É prazeroso ter a liberdade de ler a palavra e compreendê-la? É prazeroso ter a liberdade de adorar, de cultuar esse Deus maravilhoso que é vivo e eu sinto a presença dEle? É maravilhoso saber que um dia estaremos com Ele por toda a eternidade. Você se lembra daquele culto a qual o Espírito te envolve e você derrama as lágrimas, mas elas são de alegria, que tu sente o Espírito te envolver, te renovar, te vivificar. E geralmente aquele culto que você chegou arrebentado, você chegou pisado, você chegou esmagado por alguma situação, mas tu sai daqui vivificado, renovado. Quem já viveu isso, diga amém. Isso é a presença do Senhor. Mas quando pecamos, Satanás, pelo pecado que habita em nós, ele consegue nos isolar do prazer de buscar Deus, do prazer de compreender a palavra, do prazer de cultuar, aleluia, do prazer de sentir a presença do Espírito Santo de Deus. E o único responsável pelo isolamento acerca da presença de Deus é algo chamado pecado. E quando eu digo que a maior batalha está em nós mesmos, a batalha contra nós mesmos é maior do que a batalha contra Satanás, porque para Satanás agir, ele depende de mim. Quem sabia disso, diga amém. Ele depende totalmente de mim, porque nós falamos do legalismo, nós falamos da legalidade, não é isso? Por exemplo, eu sei tudo aquilo que atrai Satanás pelas Escrituras. Sei ou não sei? E antes de fazer aquilo que atrai Satanás, vem sempre um pensamento, sim ou não? Para não fazer, vem sempre aquela coisa de tentando te convencer a lutar contra aquilo. Isso é o espírito.
O Espírito ele não vai te impedir de errar. O Espírito ele vai te convencer do erro. Como as pessoas falam assim, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai tirar isso de mim. A palavra diz ao contrário. Ele diz que aquele que confessa e abandona o pecado alcança do Senhor misericórdia. A palavra do Senhor diz, sabe o quê? Que o Espírito Santo te convence da justiça, do juízo e do pecado. Então quando você vai fazer algo errado, você fica com aquele receio. Por que você fica com aquele receio? Porque você sabe que é errado. E aquilo vai trazer uma consequência. E muitas das vezes essa consequência, ela não se manifesta fisicamente na hora. Às vezes você erra, você falha e não acontece nada. Verdade ou mentira? Tudo permanece como está. Não aconteceu no trabalho. Não aconteceu em casa. Não aconteceu no seu casamento. Nem aconteceu na sua saúde. Mas acontece algo pior. E que muitos não percebem. Dobra o joelho para orar. Tu sente alguma coisa? Abre a Bíblia para ler. Tu sente alguma coisa? Vem para o culto cultuar. Está o pessoal chorando, mão estendida. O Senhor, tu está assim, ó. Oco. Você está vazio. Porque o pecado te afastou de Deus. Mas isso está ligado também a quem valoriza a presença de Deus e a quem não valoriza a presença de Deus. É isso. Há um erro muito grande, há um erro muito grave, quando as pessoas pensam que o povo escolheu Saul. Quem lê Bíblia aí, diga amém. Vitor, foi o povo que escolheu Saul? Quem mandou ungir Saul? Deus. O povo queria um rei. Quem mandou ungir Saul foi o Senhor. E quando o Senhor manda ungir Saul, significa que a presença de Deus estava com Saul, sim ou não? Se a presença de Deus não estivesse com Saul, a presença de Deus não se retiraria de Saul. No capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 14, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Por que se retirou de Saul? Porque Saul pecou. E quando Saul perdeu a presença de Deus, para ele, ó, ele ficou nem aí. Você não vê Saul se humilhando, você não vê Saul chorando, você não vê Saul se arrependendo, você não vê Saul falando, Senhor, pequei, fiz o que é mal aos teus olhos, me renova, me restaura. Por quê? Porque a presença de Deus não tinha valor para Saul. Saul só se preocupou com o seu reino. Sabe o que? Deus ungiu outro? Davi não, eu vou matar, eu vou acabar com Davi. Ele não se preocupou com a presença de Deus. E tem pessoas que só estão na presença de Deus pelo benefício que Deus pode dar nessa terra. Saul só se preocupava com o benefício terreno. Saul só se preocupava com a sua coroa. Saul só se preocupava com o seu status. Saul só se preocupava com o seu reino. Mas Saul havia perdido o que há de mais importante para a vida de um ser humano, que é a presença do Espírito Santo de Deus. E você vê Saul lutando até a morte pela sua coroa, mas você terrena, mas você não vê Saul lutando pela coroa da vida. Mas aí você vê Davi. Davi também foi ungido rei. Por quem? É o mesmo quadro? Mesmo quadro. E Davi também faz o que é mal aos olhos do Senhor. E julgando o que Saul fez com o que Davi fez, o que Saul fez foi fichinha. O que Saul fez foi fichinha. Nós podemos comparar Saul com aquele que tem um cisco no olho, e Davi com aquele que tem a trave. Sim ou não? Podemos comparar dessa maneira. Mas por que o pecado de Saul levou à morte física e também espiritual? Por quê? Porque o pecado de Saul foi um pecado sem arrependimento. Foi um pecado que não trouxe peso para ele. E porque Saul não sentiu falta da presença de Deus. Sim, irmãos, essa aula é para você que acordava de madrugada para orar e não acorda mais. Essa aula é para você que comia a Bíblia, comia ela, lia toda e voltava para ler de novo e hoje não lê mais. Essa aula é para você que chegava no culto e não queria que ele acabasse. Hoje você já chega pensando no que você vai fazer já quando sair do culto. Essa aula é para você que tinha o prazer de evangelizar e fazer uma visita, hoje não tem mais. Essa aula é para você que orava e se santificava antes de entrar na presença do Senhor e hoje não faz. Pastor, foi o pecado.
Pastor, o senhor pode me dizer que pecado é esse? Não sei, você sabe. E Davi e Saul é o mesmo quadro. Porém Davi não estava nem aí para a coroa. Davi não estava nem aí para o reinado. Davi não estava nem aí para a prata. Ele não estava nem aí para o ouro. Para nada. Davi chorou por uma coisa: pela presença de Deus. A única coisa que doeu em Davi não foi a possibilidade de ele deixar de ser rei. Não foi nem a possibilidade dele morrer fisicamente. A única coisa que deixou Davi em desespero foi quando Davi começou a orar, Vitor, e não sentir nada. Foi quando Davi queria ter prazer de ir na casa do Senhor e não tinha. Isso fez com que Davi entrasse em desespero. A ponto dele falar: Senhor, faze exultar os ossos que tu esmagaste. Quantos ossos Davi quebrou? Onde está escrito na Bíblia que ele quebrou os ossos? A angústia, a dor que Davi sentia por não ter mais a presença de Deus na vida dele, é como se os seus ossos tivessem esmagado. Tamanha era a angústia, tamanha era a enfermidade na alma daquele homem, que é como se os seus ossos tivessem sido esmagados, a ponto de Davi bradar e dizer: não retires de mim o teu Espírito, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Quando você alinha os salmos que fala sobre essa dor de Davi, que são 3, mas eu quero destacar o 69, Davi ele fala assim: secou-me a garganta de tanto clamar. Significa que Davi clamava de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Resposta nenhuma Davi tinha. Por que que ele não tinha? Porque havia o pecado. Mas quando Davi começa a falar: Senhor, pequei, contra ti somente pequei, estou atolado no lamaçal, num charco de lodo, quase atolei-me até o pescoço. E Davi começa a falar da incipiência dele, começa a falar da sua sujeira, ele começa a falar do seu pecado, ele começa a falar de tudo aquilo que ele estava envolvido, ele começa a clamar por misericórdia, ele começa a clamar, e ele não clama: Senhor, porque eu sou rei, eu tenho que te honrar no reinado que o Senhor me colocou, eu tenho que cuidar desse povo, Senhor Deus, a minha coroa. Não, ele falou: Senhor, é pelo teu Espírito que eu te busco, dai-me o teu Espírito, dai-me o teu renovo, dai-me a tua graça. Havia algo que tinha valor para Davi, e não era material, não era físico, não era desta terra. O que tinha valor para Davi era a presença de Deus. E por que isso está ligado diretamente a nós? Porque o diabo nunca vai chegar para você e vai falar para você assim: ó, tu está sem a presença de Deus, busca ele. O diabo vai fazer isso com você? O diabo ele vai querer te enganar. O diabo ele vai querer fazer com que você pense que sem a presença de Deus, Deus está contigo. Que foi o que Saul pensou. Em algum momento Saul achou que o Espírito de Deus não estava com ele? Só lá na frente. Lá na frente que ele achou que não estava com ele. Na verdade nem isso não, porque até quando a feiticeira foi usada por Satanás, Saul achou que era quem? Não, Saul achou que era Deus. Saul achou que era Deus. Amados irmãos, e tem muita gente sem Deus, achando que Deus está falando com ele. Tem muita gente sem o Espírito, achando que tem o Espírito. A palavra fala que enganoso e falho é o coração do homem. O Espírito te traz paz. Saul perdeu a paz? Davi perdeu a paz quando pecou? Saul buscou a paz? Não. Davi buscou a paz? Buscou. Então não é o diabo. Quando você vai num lugar e você come uma comida boa, presta atenção, você vai viajar num lugar e come uma comida boa,
Quando você vai viajar de novo, depois de alguns anos, tu já sai de casa e pega aquela estrada pensando em quê? Vou parar naquele lugar. Minha filha ama suco de milho. Então quando eu vou para Cabo Frio, tem um lugar que ela já sai de casa. Pai, olha, não esquece o suco de milho. Que ela entra no carro, cochila. Chega lá, me acorda, não deixa de passar o suco de milho. Ou seja, aquilo está na cabeça dela. É algo bom. É algo que ela não esquece. É algo que trouxe para ela um prazer primário que ela não esqueceu mais. Toda vez que ela passar por ali, ela quer ter este prazer. Saul, ele não se lembrou do prazer que teve com Deus. Mas Davi, quando perde a paz, quando perde a comunhão, Davi, ele se lembra que o maior momento de prazer dele não era quando ele estava na casa do Senhor, mas era quando na casa do Senhor ele sentia a presença do Senhor. Não era o momento que ele se encurvava para orar a Deus, mas era o momento que ele se encurvava para orar a Deus e sentia Deus. Era o momento que ele ia para as batalhas que aos olhos dos homens elas eram impossíveis de vencer, mas que o Senhor dava vitória. Então Davi, quando sente falta deste prazer, Davi se lembra, quando eu orava, a reação era essa. Quando eu buscava, a reação era essa, o que eu sentia era isso. Quando eu lia a palavra, eu entendia assim. Quando eu lia a palavra, o resultado era esse. Quando eu saía para evangelizar, quando eu ia para uma visita, quando eu chegava no culto. Mas agora, quando eu chego no culto, o que toma conta de mim é o sono. Antigamente eu contava os minutos para estar na igreja. Hoje eu falo, estou com preguiça, não vou porque eu fui quarta. Eu lia a palavra e ficava maravilhado com aquilo que eu ia aprendendo, com o que o Espírito ia revelando. Hoje eu leio a palavra e já não vejo nela contentamento. Mas muitas pessoas continuam vindo para a igreja e o sono tomando conta dela. As pessoas continuam vindo para a igreja sem prestar atenção na palavra. Aquele hino que alegrava o coração dela, que fazia ela louvar a Deus com toda alegria, hoje ela fala, esse hino já está repetitivo. Mas a pessoa vai seguindo a sua vida normal, como se isso fosse normal, como se nada estivesse acontecendo. Ela acha que é normal ter sono no lugar onde Deus está presente. Ela acha que é normal no lugar onde foi feito para adorar, para bendizer, para exaltar o nome do Senhor, ela não sentir prazer na adoração, ou ela não se entregar à adoração. Ela acha normal, amados irmãos, agora não conseguir mais levantar de madrugada para orar, ela não conseguir fazer oração durante o dia, ela acha normal fazer uma oração de 2, 3 minutos quando fazer, e ela diz que Deus está na vida dela. E isso são as pessoas que não valorizam o Espírito. Mas a pessoa que valoriza o Espírito, ela senta aqui e fala, Senhor, não estou sentindo nada, eu estou vazio. Mas eu me lembro, Senhor Deus, nos cultos que eu entrava, em que o Senhor me visitava, em que o Senhor me alegrava, em que eu vibrava com a mensagem. Naquele momento que eu chegava aqui, eu dobrava o meu joelho, eu orava, que eu ficava ligado lendo a Tua palavra. Senhor Deus, eu tenho levantado, o Senhor tentado levantar de madrugada e o sono tem me vencido. Mas eu me lembro, Senhor Deus, que quando o Senhor me levantava, eu pulava da cama, eu orava, eu Te buscava. Eu lembro que eu tinha prazer de orar pelos enfermos, eu tinha prazer de orar, Senhor Deus amado, pelos cativos. Senhor Deus, quando se falava em visita, eu já me lançava antes mesmo de me chamar. Agora, Senhor, tudo é um peso, tudo é um cansaço. Senhor, eu identifico o meu problema, a ausência do Teu Espírito em mim, a ausência da Tua presença em mim, Senhor. E agora, meu Pai, eu vou me examinar, Senhor Deus, e sei que o problema é porque eu tenho feito isso, porque eu tenho feito aquilo, porque eu tenho feito aquilo outro. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês que a maior batalha não é nem contra as trevas, é contra nós mesmos. Porque quem tem que sentir isso somos nós. Não é um prazer que Deus dá a Satanás, a presença dele é um prazer que ele dá àquele que se arrepende. É muito fácil louvarmos, meu maior prazer, estar em Tua presença. Nem quem conhece, diga amém. Mas é prazeroso hoje estar na presença do Senhor. É prazeroso estar na igreja porque vai falar com os irmãos, porque o coro é legal, ou porque o Senhor Jesus está aqui.
A maior batalha é contra nós mesmos, é contra a nossa razão, é contra a nossa vaidade, é contra a dureza do nosso coração. Você quer ver como é que Satanás ele é o pai da mentira, e muitas das vezes passamos a acreditar nessas mentiras. Ah, irmão, o diabo está se levantando para mim não ler Bíblia. Quem consegue lutar contra o diabo aqui, levante a mão. Ninguém. A única maneira de lutar contra Satanás é através de quem? Do Senhor. Se o Senhor estiver à frente das nossas vidas, vamos vencer o diabo, sim ou não? Com Jesus nas nossas vidas, com o Espírito Santo nas nossas vidas, somos capazes de vencer Satanás, sim ou não? Sim. Sim. Então, se eu não estou conseguindo ler Bíblia, não é porque o diabo não está deixando, é porque eu não tenho o Espírito. Porque se tiver o Espírito é luz. O que acontece com as trevas? O que acontece com as trevas? Elas são dissipadas. Mas a minha razão pensa diferente. Não estou lendo a Bíblia que eu já conheço. Quando o pastor prega lá, eu já sei tudo. Entendeu? Eu não estou orando porque eu sempre oro no grupo, sempre oro na igreja. Mateus 6,6. Então a nossa razão, as nossas vaidades, amados irmãos, aquilo que a gente perdeu o prazer quando se converteu, a gente só queria saber de Cristo, agora passou a tomar conta de novo da nossa vida. É como se ele falasse ao povo de Gálatas, falasse conosco hoje: vocês foram libertos, agora vocês estão de novo se permitindo aprisionar. De novo. Porque quer ver uma coisa? O que é idolatria, irmãos? É uma imagem de escultura? É uma figa? É um patuá? Idolatria é tudo aquilo que tira o lugar de Deus. Ah, hoje eu não consegui orar, não consegui ler Bíblia. Por quê? O que fez você hoje não ler Bíblia e não orar? Aqui eu fiquei o dia todo no meu grupo. Eu fiquei com os irmãos do grupo do WhatsApp. Os irmãos do grupo do WhatsApp têm mais valor para você do que Deus. Os vídeos. Mas eu fiquei evangelizando, tudo bem. Mas se você ficou evangelizando o dia todo no grupo e você não cumpriu Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu Deus, aquilo tomou o lugar de Deus. Mas o que eu vou colocar na minha vida? O que eu vou colocar na minha mente? Não tem nada a ver. Não é bem assim. Eu não posso também ser bitolado. É assim ou não é, irmãos? O que tem me impedido de orar e de ler a Bíblia? O trabalho. Eu trabalho de noite, noite e dia. O tempo que eu tenho eu estou morto. Então o trabalho está sendo mais importante do que quem? Deus. Ah, é as viagens. Ah, é os problemas, é as dificuldades. Tudo isso está tomando lugar de quem? Então estamos em idolatria, sim ou não? Porque idolatria é tudo aquilo que tira o lugar de Deus. Mas prega contra a permanência do WhatsApp. Prega contra a permanência nas redes sociais. Prega contra os seriados de televisão que te tira da presença de Deus. Não estou falando, mas o que tira você da presença de Deus. Não confunda as coisas em nome de Jesus. O povo recebe bem ou mal? A maioria, bem ou mal? Mal. Você vê pelas respostas. Mas há uma estratégia de Satanás, sim, em me afastar da presença de Deus. Agora, quem vai se render a essa estratégia é que é o problema. Essa decisão de se render à estratégia de Satanás ou não, ela é sua. Ela não tem a ver com o Espírito Santo e nem tem a ver com o diabo, ou tem? Ela é uma decisão única e exclusiva de quem? Nossa. Quem quer que é nossa, levante a mão. Uma vez que você decide ficar o dia todo ali, uma vez que você decide mentir, uma vez que você decide roubar, o diabo ele coloca a ideia na tua cabeça, ele projeta a ideia na tua mente, chama-se isso a Bíblia concupiscência. Mas o Senhor fala: não cumprireis a concupiscência da carne.
Ele está jogando na minha mente, no momento que ele começa a trabalhar na minha mente, no momento que ele começa a jogar essas coisas, eu tenho que fazer o que Colossenses 3 fala. Se eu já ressuscitei com Cristo, eu vou colar em Colossenses 3. Colossenses 3 fala, já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são do alto. Oração é do alto. Ler Bíblia é do alto. Colocar louvor e adorar é do alto. Dobrar o meu joelho e chorar aos pés do som é do alto. Ligar para um irmão, falar da palavra, marcar uma visita é do alto. Sim, mas eu não faço isso, eu não combato com as coisas que são do alto. E aquilo vai trabalhando na minha mente, daqui a pouco a minha mente está começando a achar aquilo bom. E quando eu processo aquilo, no primeiro momento, a minha carne vai achar maravilhoso. Mas quando a consequência de tal ato, quando a consequência de tal pecado vier sobre a minha vida, a gente vai achar um culpado. Quem? Quem? O diabo ou Deus? Irmão, porque o diabo está agindo no meu casamento. Irmão, porque o diabo está agindo no meu trabalho. Irmão, porque o diabo está isso, o diabo está aquilo. Irmão, porque olha, meu Deus, por quê, Senhor? Meu Deus, meu filho, meu Deus, meu marido, meu Deus, minha casa, meu Deus, meu trabalho, meu Deus, por quê? Mas nunca esse culpado será você. Nunca esse culpado será você. Aonde, na verdade, o grande culpado de tudo é eu e você. Nós temos sim Gênesis. Gênesis diz que a serpente desceu da árvore, picou Eva, ela ficou meio zonza, a serpente deu um jeito de amarrar Eva, mas a quantidade de veneno foi pouca, a Eva não morreu, e quando Eva estava lá amarrada, a cobra, abre a boca, senão eu vou te picar, tu vai morrer. Ela, tá bom. Aí, não botou a boca, nossa, foi isso que... Não. A fruta está aqui. Se você comer, terá isso. Quem meteu a mão na fruta? Quem meteu o dente na fruta? Quem foi culpado? O diabo ou Eva? Eva. Foi Deus o culpado que botou a árvore ali? Deus colocou e falou, não coma. O diabo falou, coma. Mas Deus falou, se comer, morre. O diabo, se comer, não morre. Eva comeu. Adão viu Eva em pé. Adão ia lá, morre nada. Quem mentiu? Deus. Comeu. Morreu? Não. Mas houve morte? Sim. Porque Deus não falou que ia morrer na hora. E isso que nos dá legalidade para pecar. Porque peca, não acontece nada. Não acontece nada, aparentemente. Mas abre um portal, uma porta estava trancada, tinha luz na sua casa. Quando há o pecado, quebra a lâmpada, fica no escuro, a lâmpada é Cristo, quebra a comunhão. A porta se abre, o diabo entra, saúde, família, profissional, vida espiritual, já não oro mais, já não leio mais a Bíblia, já não tem mais submissão a Deus. Mas com tudo isso, o culpado vai ser Deus ou Satanás. Mas aprenda uma coisa: o diabo não amarrou a serpente, não amarrou Eva e obrigou ela a comer a fruta. O diabo não está te obrigando a mentir. Ele não está te obrigando a roubar, ele não está te obrigando a fornicar, ele não está te obrigando a ficar sem ler Bíblia, ele não está te obrigando a ficar sem orar, e Deus não tem culpa das suas lutas, das suas dificuldades, das suas aflições. Então, fechando essa aula, que é difícil engolir, eu sei, eu quero dizer para você que a nossa maior luta não é contra Satanás, a nossa maior luta é contra nós mesmos. Nós somos um povo de dura serviço. Nós somos um povo totalmente envolvido com o mundo. Nós somos um povo totalmente envolvido com o pecado. Nós não paramos para pensar e para analisar, para ver o dano que o pecado já teve na humanidade, o dano que ele causou em muitas pessoas, o dano permanente em muitos que já estão no inferno, e o dano permanente que ele pode causar na minha vida. Porém, os danos presentes, não teve ainda um dano permanente, que é o inferno, mas os danos presentes já dá para mim e para você entender a gravidade do que é o pecado e tirar da nossa vida. Porque os danos presentes, o maior dele é a falta de comunhão.
Eu tenho comunhão com Deus. Quantas horas de Bíblia você leu essa semana? Eu li. Eu li. Você não tem comunhão com Deus. Quantas horas você orou essa semana? Eu orei essa semana. Quantas horas? Eu orei. Quantas almas você ganhou? Quantas vezes você falou de Jesus? Quando você veio ao culto, teu coração saltou. A reação foi a de Davi. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Está na hora do culto já, né? Está quase acabando o programa. Hoje o culto, hoje que vai ter a final do jogo. Não tem espírito aí, irmão. Eu estou cansado, não vou para o culto hoje não. Não, cansado estava Jesus. Jesus estava cansado, porque ele ficou 3 horas orando no Getsemane. Veio, os discípulos dormindo, voltou os discípulos dormindo, 3 horas ele orando. Depois de 3 horas orando, ele foi traído. Quando foi traído, já tomou logo uns pescoção, acorrentada, soco, pontapé, foi até o Sinédrio apanhando. Chegou ali todo mundo acusando ele, entraram a madrugada dentro, rebentaram ele no chicote. Chegou no outro dia de manhã, levaram para Pilatos, sem café da manhã, sem nada, sem janta, sem água, sem nada. De Pilatos levaram para Herodes, de Herodes levaram para Pilatos. E isso, irmãos, demorou, isso não foi fácil não. E apanhando, Pilatos manda arrancar o couro de Jesus no chicote. Daqui a pouco mandou ele carregar a cruz 3 quilômetros subindo. Ele podia parar: não quer carregar a cruz, vou te matar, me mata, que eu estou cansado. Não quero. Cansado estava Jesus, irmãos. Mas ele morreu por mim. Ele morreu por você. Ele foi até a última consequência para que pudéssemos ter vida e vida abundante. Ele foi ali para que eu e você, falho e pecador, viéssemos ter uma oportunidade de sermos limpos, de sermos transformados, de sermos renovados, de sermos vivificados, uma oportunidade de viver com Ele eternamente. E assim como esse povo foi livre da lei, nós somos livres do pecado. E daqui a pouco a gente está envolvido no mesmo pecado. Isso é a dureza do nosso coração. O diabo não deixa eu ler Bíblia. Quem é mais forte, o diabo ou Deus? Quem é mais forte, o diabo ou Deus? Deus falou: não te apartes da tua boca o livro. Deus ia falar para você não se apartar de algo que o diabo não deixaria você fazer. Quando o diabo não deixa eu fazer, porque eu dei legalidade. Antes do diabo não deixar eu fazer, eu não quis fazer. Tinha algo mais interessante para mim fazer do que ler Bíblia. No momento que eu fui ler Bíblia, né, eu dei crédito ao telefone que tocou, ao WhatsApp que apitou, à televisão que começou, ao irmão que chegou. Eu deixei de ler a palavra. Naquele momento que eu dei atenção a qualquer coisa que entrou no momento de eu ler a palavra, naquele momento ali, quem entrou? Quem entrou? Satanás. No momento que eu separo para orar, no momento que eu separo para buscar, não é isso? E eu vou orar, toco o telefone, alguém me chama para algum lugar, eu deixo de orar e fui. Naquele momento que eu deixei de orar, que entrou quem? Satanás. No momento, sim, ele usou pessoas. No momento ele usou um aparelho. No momento ele usou um telefone, o diabo usou aquilo ali, mas ele não usou a mim. Mas no momento que eu cedo aquilo ali, aí sim, Satanás passa a tomar conta. Enquanto o diabo estava persuadindo ali Eva, nenhum problema ocorreu. Até então o diabo está aí para tentar mesmo. Ele é o tentador, está escrito na palavra, sim ou não? Ele está aí para tentar. No momento que Eva pega e morde a fruta é que se dá o problema. No momento que Eva morde, que ela pega, aquele momento a semente maligna passa a habitar nela e no ser humano. Então o diabo querer te envolver com o pecado, ele vai tentar fazer isso o tempo todo. Mas o diabo só age na sua vida quando tal pecado é consumado. Então, para o diabo agir na minha vida, ele só age se eu permitir. Se eu não permitir, o diabo não vai agir. Então a maior luta não é contra Satanás.
Eu sei que eu vou ser apedrejado por esse estudo. Mas a maior luta é contra nós mesmos. Orar sem, eu não oro. Irmãos, tem situação que o diabo não tem nem trabalho. O diabo fala, pô, esse crente é parceiro, esse crente aí me ajuda, porque ele nem se esforça. Agora, orar é fácil? Não é. Porque quando eu vou orar, alguém se levanta, quem? Mas se o Senhor falou para mim orar, é porque é algo que eu consigo, sim ou não? Se Ele fala para mim ler a Bíblia, eu consigo, sim ou não? Ele fala para mim estar na igreja, eu consigo, sim ou não? Porque se fosse algo que nós não conseguiríamos, Deus não mandaria fazer. Ele mandaria fazer? Se Ele manda fazer, é porque a gente consegue. Quem crê que consegue aí, diga amém. Mas eu coloco na minha cabeça que é difícil, que eu não consigo, que o diabo se levanta, então orar é fácil? Não é. Aí quando a pessoa vai orar, no primeiro sinal de sono, ela dorme. Quando ela vai ler a Bíblia, no primeiro sinal de sono, de embaraço, o primeiro capítulo que ela já não entendeu, ela larga de lado. Aí eu sou obrigado a ir para Josué 1:9. Não te mandei eu? Deus manda orar? Deus manda ler a Bíblia? Deus manda fugir do pecado? É fácil, mas Ele mandou, não mandou? Se Ele mandou é porque nós conseguimos. Se nós não conseguimos, Ele não mandaria. Eu não mandei, Ele mandou, Senhor. Esforça-te. Mas é difícil, tem bom ânimo. Mas o diabo se levantou, não te pasmes. Ah, por que? Tem como não se pasmar? Tem, eu sou contigo. Quando Deus manda e você obedece, Ele é contigo. Então saiba que quando você estiver orando, por mais difícil que seja, você está em obediência. E se você está em obediência, alguém está com você, quem? O Senhor. E quando você perseverar na oração, aleluia, quando você perseverar, o início da oração, ela pode não ser bom, no sentido de que é pesado, é uma guerra, é uma batalha. Mas quando você perseverar, aquele período que aparentemente não é bom, por conta da batalha espiritual que é para orar, as trevas estão se mobilizando, ele está pensando em tocar um telefone, em tocar um WhatsApp, alguém bater na tua porta, a tua barriga roncar, dar uma dor de barriga, a bexiga apertar, ele envolveu o filho batendo, ele está pensando numa estratégia, mas você não dá crédito àquilo ali, então você sente essa opressão, você sente essa movimentação maligna. Nesse período que acontece isso, é que quando você dobrou o joelho para orar, lá na região celeste, já falou assim, vai orar nada. Vai durar 2 minutos. Aí Deus fala, não, ele está orando porque está obedecendo a mim. Porque eu falei orar sem cessar. O diabo então, tá bom, eu vou lá. Daqui a pouco ele vai parar de orar. Nesse momento Deus está ali. E o que vai determinar essa vitória, sabe o que é? A tua perseverança. Tocou o telefone, deixa tocar. Bateu na porta, não posso atender. E tudo aquilo ali, deu vontade de ir no banheiro, tudo aconteceu ali. Você permanece. Aí Deus está para o diabo assim, tá vendo? Ele não vai parar de orar. Ele sabe o que quer. Aí isso vai me levar para quê? Já fomos em Josué. Vai me levar lá para Tiago. Sujeitai-vos. O que é isso? Obedecer. Resistir ao... E ele... Tá vendo, diabo? Não adianta, ele quer isso que ele quer. Ele sabe que vai dar sono. Deu sono nele, ela deu sono. Ele está orando em pé. Aí, ó. Ele está orando em pé. Está vendo? Deu sono nele, ele está andando pela casa, orando. Diabo, deu sono nele, ela, ele lavou o rosto, voltou para ler a Bíblia. Deu sono nele, ele está lendo a Bíblia em pé. Não adianta, ele sabe o que quer. Ele quer a minha presença, o diabo sai. É onde a oração fica gostosa, tu sente o Espírito, tu sente o agir de Deus, tu ora horas e não percebe, daqui a pouco tu está começando, meu Deus, Senhor, eu não estava entendendo, agora eu estou entendendo, Senhor, que palavra maravilhosa, que revelação, Senhor, que bênção, que mensagem, assim ou não é, igreja? Quem já viveu isso, diga glória a Deus. Mas eu desisto, eu recuo, eu sinto sono, eu sinto cansaço. Então a minha maior batalha, igreja, a nossa maior batalha, você acha que é contra quem? Quem concorda que é contra você mesmo, levante a mão. Tem uma coisa, eu quero tirar a minha carteira.
Reprova uma vez, vai de novo. Reprova outra vez, vai. Não diz. Eu quero a minha casa. Tu quer a carteira, irmão. Eu quero fazer minha casa. Comprei meu terreninho. Sai do trabalho. Vai lá pro terreno. Chega lá 7 horas. Aqui. Que horas que a gente fazia ajudar meu pai a fazer a casa? Meu pai chegava do trabalho. Aí tinha escala, né? Cada um ajudava meu pai um dia. Meu pai ia até 10, 11 horas da noite, enchendo coluna, porque ele queria a casa. Eu quero meu carro. Aí tu vai lá e compra o carro na agência com a Bíblia, né? Vem com a Bíblia, um carnê. Querido, tu fica com fome, tu não compra roupa, tu passa um sufoco terrível, mas tu paga o carro. Porque tu quer o carro. Agora eu não oro. Eu não leio Bíblia. Eu não evangelizo. Eu não me esforço para estar na igreja. Acredite, eu não quero salvação. Saúl. Eu quero coroa. Eu quero status. Eu quero bens dessa terra. Amém? Saúl. Agora eu quero reino, eu quero salvação, eu quero o Espírito Santo de Deus, Davi. Vai vencer o pecado, vai se humilhar, vai buscar, ainda que seque a garganta. Sabe por que a garganta de Davi secou, orando a Deus? Porque Davi estava convicto, com saliva ou sem saliva, com voz ou sem voz. Eu só vou parar de clamar quando Deus me renovar. Davi sabia o que queria. Davi tinha um objetivo. A gente tem objetivos na vida. Tem o objetivo de se casar. A gente tem o objetivo de comprar um carro, de comprar uma casa. A gente tem o objetivo de se salvar. Mas para os objetivos de terreno, a gente se esforça ao máximo. Agora, para os objetivos celestiais, a gente não se esforça. Mas se eu tiver o objetivo de ouvir Deus, isso for um objetivo meu, eu vou ver o passo a passo o que eu preciso fazer para que eu escute a voz de Deus. É muito bom ouvir Deus falar pela boca de um pregador. É muito bom Deus falar por um hino, pela boca de um profeta. Mas imagina ouvir Deus, você e Ele só pessoalmente. Seria o máximo, maravilhoso, sim ou não? Mas isso é possível segundo a Bíblia, sim ou não? A Bíblia diz o passo a passo para chegar a esse estágio, sim ou não? Sim, eu tenho esse objetivo. E eu vou alcançar esse objetivo. Eu vou alcançar. E a pessoa vai lutar contra isso. Ela vai lutar para alcançar. Se você não lutar, você não vai alcançar. Eu vi uma reportagem que eu achei muito interessante, aquela reportagem. Na hora que estava vendo, passou, né? O marido se casou. E quando se casou, tudo maravilhoso. E aí a esposa sempre foi magrinha. Então ela teve um filho. Depois desse filho ela teve complicações. Quando teve complicações, teve que tomar muita anestesia, muita medicação na veia. Então ela engordou muito, ela ficou muito. Mas ele não perdeu o carinho, o amor por ela. E aí ele foi fazer uma missão no Haiti. Ele foi fazer essa missão, ficou 6 meses lá. Quando ele voltou, ele encontrou a esposa dele exatamente como ela era antes de tudo. Tanto que ele passou no aeroporto por ela, não a conheceu. Ele está procurando ela e passou pela mulher, né? E se mostrou até um marido fiel, porque ela está toda bonitona ali. Ele podia, né? Não, ele procurando ela. Daqui a pouco passou assim, quando ele olhou para o rosto dela, ele não acreditou. Aí qual é a história dela? A história dela foi o seguinte: ela, com saudade do marido, ela começou a olhar as fotos. Olhou as fotos, ela viu o jeito que ela falou: vou fazer uma surpresa para o meu marido. Quando ele voltar, eu vou ser exatamente aquela mulher. Aí diz que ela não tomou um comprimido. Ela reduziu a alimentação, ela passou a fazer exercício, ela passou a caminhar. E aquela mulher perdeu 46 quilos em 6 meses, sem tomar um remédio, sem entrar numa academia. Foi exercícios próprios, caminhando, correndo, aquela coisa toda. Isso não tem nada a ver com os magrinhos, com os gordinhos. Eu estou falando de objetivos. Foi fácil? 6 meses? 46 quilos? Quem acha que foi fácil aí, levante a mão. Ela tinha um objetivo. Quando alguém
com o objetivo de passar no vestibular, se tranca no quarto e como é que é para estudar? Se tiver aquele objetivo e se focar nisso, passa sim ou não? Dona Vilma, quantas horas sua filha estudava mesmo? 20 horas. Passou no concurso? Passou, tá bem. 20 horas estudando, porque ela queria e ela falava. Ela sentava aqui, pastor, eu quero passar para o concurso tal. E eu vou estudar e vou passar. Passou. Objetivo. Se eu tiver um objetivo de ler a Bíblia toda, eu vou ler. Se esse objetivo for de dentro do meu coração, não da boca para fora, eu vou ler. Se eu tiver o objetivo de me tornar um homem de oração, eu vou me tornar. Se eu tiver o objetivo de entrar no céu, aleluia, eu vou entrar. Se eu tiver o objetivo de vencer tal pecado, eu vou vencer. Se você tiver o objetivo de se tornar um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um servo melhor, e esse objetivo for de dentro do teu coração, não há demônio que impeça, não há diabo que impeça, pode levantar todo o inferno, não há quem impeça, porque o Senhor opera no querer, quanto no efetuar. Ou seja, eu vou traduzir para você, primeiro tem que haver o querer, se não houver o querer, nunca haverá o efetuar. Tanto a batalha é contra nós mesmos, a maior delas, que a palavra do Senhor diz assim, olha, a um a outro ajudou, mas a outro disse, esforça-te. Tem aquele que vem, mas às vezes tem pouca sabedoria, mas está orando, está vindo no culto, está perguntando, está se esforçando. Até quando ele erra mesmo, ele vem e chora, pastor, a culpa é minha. Esse merece ajuda. Mas existem aqueles que não querem nada com nada. Irmão, ora para mim, busca aí que eu estou numa luta. E quando você acorda para orar de madrugada, ele está dormindo. Pastor, alguém no trabalho me perguntou isso, eu não soube responder. O senhor sabe, mas ele mesmo nem sequer abriu a Bíblia para tentar a resposta. Ele não se esforça para nada, ele quer que as pessoas orem por ele, leiam a Bíblia por ele, busca por ele, quer que resolva o problema do seu casamento, quer que resolva o problema do seu trabalho, quer resolver o problema de tudo, mas ele mesmo não está fazendo nada. A esse o Senhor falou o quê? Esforça-te. Porque o teu problema não é falta de ajuda. Te incentiva a orar, sim ou não? Ela te incentiva a ler a Bíblia. Ela te ensina a palavra. Ela te ensina o que é evangelho. Ela prega contra o pecado. Ela te ensina o que é pecado, o que te afasta de Deus. Ela te dá uma aula dessa. Que mais dura que seja, ela é a mais pura verdade. Mas eu não quero me esforçar. Então como que eu vou ajudar esse? Um ao outro ajudou. Mas ao outro disse, esforça-te. Eu não estou aqui com o objetivo de ir para o grupo de louvor. É bom poder ajudar? Maravilhoso. Eu não estou aqui com o objetivo de pregar. Se Deus quiser me usar, maravilhoso. Eu não estou aqui com o objetivo de me tornar um obreiro, um diácono, um pastor. Se Deus assim quiser, maravilhoso. Eu não estou aqui com o objetivo de ser um pastor de milhões de membros. Se Deus assim quiser, maravilhoso. Eu não estou aqui com o objetivo de ser conhecido mundialmente. Se Deus assim quiser, seja feita a vontade dele. Não vou nem dizer maravilhoso, porque isso aí já não é minha praia. Mas o meu objetivo de estar aqui é salvação, irmão. É salvação. É muito bom estar com os irmãos, mas primeiro eu vim por salvação. É muito bom pregar a palavra, mas primeiro aprendi ela por salvação. E dentro do meu objetivo de ser salvo, engloba a minha vida ministerial, que é que Deus quis assim para a minha vida. Então, meus amados irmãos, se você tem o objetivo de ser salvo, você tem que primeiramente buscar qual é a vontade de Deus para a sua vida. Primeiramente, claro, se afastar do pecado. Depois buscar o que Deus quer para a sua vida. Não decida você, porque você se tornou servo. Então eu encerro essa estudo de batalha espiritual com um texto que eu pedi vocês para abrir, Gálatas 5. E eu li até o versículo 16. E agora eu vou ler o versículo 16 em diante.
Na verdade, eu não vou ler nem ele todo. Eu vou ler só até o 18. Posso ler, irmãos, para encerrar? Digo, porém, andai em... e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. Esses se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo espírito, não está debaixo da lei. Quem luta contra quem? Aí o Senhor fala para mim assim: andai em... e não cumprireis a concupiscência da carne. Se é o Espírito, presta atenção, é o Espírito Santo de Deus que vai fazer com que eu não me envolva com a carne. Ou seja, deixa eu colocar melhor, é responsabilidade do Espírito Santo me afastar da carne. Se é responsabilidade do Espírito Santo de Deus me afastar da carne, que luta é essa? Se ele fala que a carne luta contra o espírito contra a carne, de quem é essa luta? Quem conhece Hebreus 12, versículo 4, diga amém. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o quê? Que eu esqueci, contra o quê? Contra o? Quem guerreia contra o pecado? Agora, quem me convence do pecado? Quem quer luz? Quem quer luz? Quem quer paz? Quem quer ser instrumento? Quem quer ser salvo? Você só precisa fazer uma coisa. Uma. Qual é? Tirar o pecado. Aí vem as ferramentas que me faz forte no pecado, contra o pecado. Oração, leitura da palavra, permanecer no Evangelho, seguir firme e constante, sempre abundante na obra de Deus. A nossa maior luta é contra nós mesmos. O que faz o diabo forte é eu me render à vontade dele. Se o ser humano não se rendesse à vontade do diabo, nada o diabo seria. Nada ele poderia fazer. Mas quem torna Satanás poderoso é as pessoas que vão dar legalidade para ele usar. O diabo começou usando Eva, que logo contaminou Adão e logo contaminou a humanidade. Mas cada pessoa que se opõe a Satanás e se opõe ao pecado, e essa pessoa toma a decisão de ser limpo em Cristo, a obra de Satanás começa a ser desfeita pelo poder de Deus nas nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Beba uma água, vá ao banheiro.